Aliás, já falaremos do Cruzeiro, Fred, e algumas surpresas na reapresentação da Raposa. Uma delas, um cara que pra mim tava certo que não ficaria, que apareceu lá e foi integrado ao elenco, Sidney. Pois é, surpreendente, né? A gente não contava com isso. Não tinha cravado que ele não ia ficar? Pois é, velho. Eu, hein? Falaremos sobre isso. Bom que nos bastidores o Cruzeiro tá conseguindo convencer alguns atletas que foram anunciados quando o Alexandre Matos ainda, não é que tava por aqui, mas trabalhava no Cruzeiro, tá conseguindo convencer alguns atletas, né? Falando sobre redução salarial e tudo mais, o pessoal tá comprando a ideia e tá curtindo o projeto pra ficar na Raposa pra 2022 ou na temporada 2022. A gente vai passar a listinha, né? Até porque uma dúvida que o torcedor cruzeirense tem é assim, quem que tá lá? Se a gente não puxar aqui pela nossa colinha, Rafa, a gente não vai conseguir cravar quem que se apresentou. Quem que são os jogadores que o novo técnico do Cruzeiro vai começar a trabalhar, né? Verdade. A colinha se faz necessária. Tá na hora de falarmos também do Cruzeiro. Vamos Cruzeiro! Vamos a ganhar! Vou aonde você for, só pra ver você jogar bom. Dia de reapresentação na Toca da Raposa e o Cruzeiro apresentou a lista dos atletas para a pré-temporada. E além do fato do Sidney, né, Fred Jota, que pra nós era carta fora do baralho ter sido integrado a este elenco, chama atenção também a ausência do goleiro Fábio, que ainda negocia o reajuste salarial com a Raposa. Você tem a colinha aí dos atletas que estavam hoje lá na Toca da Raposa, garoto? Então vamos lá. Goleiro, Lucas França. Então não tem o Fábio, não tem o Jailson ainda. Fábio, nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Laterais, Diogo Vitor, Matheus Pereira, Rafael Santos. Matheus Pereira. Laterais, repetindo, Diogo Vitor, Matheus Pereira, Rafael Santos. Zagueiros, Eduardo Brock, Maicon, Matheus Silva, novidade do dia, jogador que veio do Ituano. E o Sidney, Ele mesmo. Lembrando que alguém que já tá fora dessa lista aí é o Ramon. O Ramon tem, segundo nossa matéria no próprio jornal Tempo, no portal tempo.com.br/SuperFC, o Ramon recebia cerca de 240 mil, teve a proposta para reduzir em 60% do seu salário, não aceitou a proposta. Pode negociar? Pode. Nesse momento, Ramon não fica. Mesma situação do Pará, lateral. Meias e volantes: Adriano, Lucas Ventura, o Nonoca, Giovanni Piccolomo, João Paulo, Felipe Machado, Marco Antônio, Pedro Castro e, colocando aqui como volante, o Rômulo, que também pode atuar como lateral, jogador que também tem salário alto, hein, Rafa? Pois é, gente. Atacantes, a gente já vai debater. Bruno José, Edu, Thiago, Marcelo Moreno, que também tem salário alto, Vinícius Popó, Vitor Leque e Vagninho. Nós falamos sobre ele ontem aqui no debate. Outra novidade do dia, Rafa. Tá aí a lista então dos atletas que estavam na Toca da Raposa hoje na reapresentação do elenco. E assim, a questão da redução salarial, até na nossa matéria, falando especificamente dos goleiros, o Fábio parece que estava recebendo 350 mil por mês, correto, Fred? Correto. Vai ter então uma negociação com o Cruzeiro para saber se ele topa ou não essa redução salarial. Eu acho que o Fábio fica, ainda que tenha uma dívida milionária do Cruzeiro para com ele, ainda que tenha essa redução salarial, pelo amor ao clube, pelo fato de ter aí poucos jogos para completar os mil jogos pelo Cruzeiro, né? Tem uma outra situação aí que a gente tem que levar em conta. Sinceramente, eu acho que o problema nesse momento nem é tanto o salário em si. Eu acho que ele vai passar por uma redução se ele for ficar, mas é estranho a gente falar, né? Se ele for ficar, até porque ele tem duas questões aí: a grana que o clube deve, né? Tem que lembrar que o Cruzeiro fez uma redução, né, Rafa? Sim. Naquela transição da Série A para a Série B, fez uma redução para depois pagar uma grana.
Então tem uma grana aí pra acertar com o Fábio. E o Fábio também renovou o contrato, né? Foi. Então tem uma situação que tem que... Como que vai funcionar? Como que é esse tipo de negociação? Você renova o contrato do atleta e depois já quer meter uma redução salarial em cima dele? Você renova, não renova, enfim. Então tem essa situação do Fábio. A do Fábio, obviamente, é mais complexa. Ele é o maior goleiro da história do Cruzeiro, você acha? Fred, pelo número de jogos, fidelidade ao clube, ainda que ele tenha passado pelo Vasco antes também, creio que sim. Pra mim, Fábio, sim, maior goleiro da história do Cruzeiro. Agora, a gente não pode descartar outros nomes, como o Dida, como o próprio Raul Plasma, o Gomes. Mas pra mim, sim, Fábio, maior goleiro da história do Cruzeiro. Se ele não é o maior, ele tá entre os 3. Tá, no pódio ele tá. 5 com boa vontade. Nossa, mãe. Mas ele tá no pódio. Então, olha o valor que o Fábio tem pro Cruzeiro. Outra coisa, além do valor histórico, para o momento é um dos pilares do time. Líder, é um jogador, capitão, enfim. Não dá a gente não precisa de ficar aqui elogiando o Fábio, porque a gente sabe o que ele significa. Uhum. Bom, a situação do Fábio é essa, negocia, na minha avaliação, 3 situações: salário atual, a dívida que o clube tem com ele e vê essa questão do contrato. Assinou o contrato, mas desassina? Bom, não sei. Jailson, também questão de um acordo costurado lá atrás pelo Alexandre Matos. Como que vai ficar? Vai topar a redução? Não vai? Ele viria por pouco mais de 100 mil reais por mês, exatamente, né? 130 mil. Numa situação como essa, Rafa, faz diferença. Lembrando que tem a tendência de, ou pelo menos o desejo de redução de 2/3 da folha. Isso não significa que vai reduzir 2/3 de todo mundo, mas que no pacote como um todo vai ter que diminuir esse montante, que não é pouca coisa. Fernando Neto, tem gente perguntando aqui já, Rafa, cadê ele? Foi contratado? Também está negociando a redução do seu salário. Outro aí que é um contrato que tem que ser revisto. Cáceres, lateral direito. Um que oscilou, né? Boas atuações, outras um pouco abaixo do que era esperado. Também vai resolver essa situação, salário acima de 200 mil. Henrique. O Henrique faz parte do elenco. Tá se recuperando de lesão, né? Tem uma questão aí que ele não pode ser negociado enquanto não tiver situação de jogo, né? Apto para ser negociado e disputar partidas de futebol por outras equipes. Não tem essa parada? O Henrique não engatou, né? Não conseguiu jogar desde que ele voltou pra Toca. Ele passou pelo Fluminense, teve um acidente, inclusive, de carro. Sim. Enfim, o Henrique é um que vai ter que negociar. Ramon, eu contei o caso dele já. Também foi procurado para reduzir seus salários. A gente já tinha falado sobre isso na semana passada. Não resolveu ainda. Pará, tá fora. Claudinho. Qual balanço você faz do Claudinho? Péssimo. Muita expectativa e pouco retorno. Pouquíssimo retorno. Foi emprestado pro Mirassol. Então esse aí vai voltar pro interior de São Paulo, veio da Ferroviária, e terá os seus salários bancados pelo time do interior de São Paulo. Outro jogador que está indefinido e que eu acho que seria muito útil pro Cruzeiro é o Ayrton, Rafa. Fez o gol no clássico, na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético, no Campeonato Mineiro. Raros bons momentos que o Cruzeirense vai lembrar desse ano de 2021, Rafa. Sim. Então a situação é essa. Novidades? Tem. Chegou o Vagninho, falamos sobre ele ontem. Chegou também o Matheus Silva, que era o zagueiro do Ituano, que a princípio o negócio ia melar também, que foi quando chegou a ser até a contratação anunciada antes da compra pelo Ronaldo Fenômeno. E o fato é que acabou que ele reapareceu, foi até uma surpresa hoje, né, Rafa? Exatamente. Gente, vamos ver aí, né? Então, cenas dos próximos capítulos, que são permanências, renovações, aceitam ou não redução salarial com esses jogadores que são essenciais aí pra Raposa. Lembrando que o Cruzeiro tem estreia no Campeonato Mineiro daqui 22 dias, né? O Campeonato Mineiro começa no dia 26, correto, Fred? Correto. Então o Cruzeiro tem aí o quê?
3 semanas para continuar se preparando, menos, né? 22 dias, pouquinho menos pouquinho mais de 3 semanas. E o Ronaldo trabalhando fortemente nos bastidores. O técnico já tem um vídeo, inclusive, do Paulo Pesolano lá na Toca da Raposa, conhecendo a estrutura e tudo mais. Já está se ambientando o novo técnico da Raposa. E fala até bem português, né? Naquele misto de portunhol, pelo fato de ter jogado no Atlético Paranaense, ele não embola tanto, não. Não. Passou 6 meses. Entender. Passou 6 meses pelo Atlético Paranaense, mas deu pra entender. Tem vários jogadores que passam um tempo no futebol brasileiro, a gente não consegue entender nada, né? Nossa senhora. Teves que o diga, por exemplo. Não, e o Sorin, que tem o sotaque carregado até hoje, sendo que mora aqui há um tempão, né, velho? O Sorin é outro caso, né? Sim, outro caso. Quem tá participando com a gente aqui hoje, Rafa, é o Fernando Martins e Miguel. Mandar um abraço pra ele. Grande Fernandinho. Na opinião dele, o melhor goleiro da história do Cruzeiro é o Dida. O Fábio é o maior, mas o melhor é o Dida. Essa é uma discussão que vale por anos e anos e anos e anos. Sempre vai gerar dúvida. O Dida também era um monstro, hein, Rafa? O Dida era um negócio absurdo, né, velho? O que o Dida pegava, tá doido. E tanto é que apareceu proposta do Milan pra ele, foi o quê? Em 99. E não tinha como segurar, porque ele já, não falando do tamanho do Cruzeiro em si, mas ele já estava estourado aqui no futebol nacional, já estava num nível de grandeza, um negócio absurdo. E aí o Cruzeiro acabou vendendo o atleta, mas... Ele vendeu o futebol suíço primeiro, deu aquele problema, ele voltou pro Corinthians, depois acabou indo pro Milan. O Dida, ele foi decisivo e conquistou só 2 Champions League pelo Milan. Sim. Tá bom ou tá ruim? O que você acha? Tá bom, né? 2003, 2007. Lembrando que, só nessa curiosidade de Champions League, o Dida participou de 3 decisões de Champions League, sendo que aquele foi derrotado pelo Liverpool, foi aquele jogo histórico, né? Que o Milan fez 3-0, depois o Liverpool empata o jogo, vai pros pênaltis. E o Dudek pega tudo, até pensamento, né, velho? Lembrando que o Dida, o jogo, né, virou 3-0 pro Milan no intervalo. O Liverpool tem um pênalti a favor, o Dida pega e o Xabi Alonso faz o gol no rebote. O Dida é um monstro gigantesco. Lembrando aqui, Rafa, que em nenhum momento ainda tem alguma confirmação que o Fábio não vai se apresentar, tá? Sim. A informação é que claro, ele né? não apresentou hoje, mas que vai se apresentar posteriormente. Estão debatendo outros assuntos. Vamos ver o que vai acontecer. Foi inesperado. Eu não esperava que o Fábio não aparecesse. Tem opinião aqui do nosso ouvinte, o Rapel Rocha. Um abraço pra você, Rapel. Tá falando direto do centro da cidade. Boa noite, Rafa. O Zé Carlos era considerado o melhor volante que atuou pelo Cruzeiro? Não. Enquanto ele era o jogador que tinha mais atuado pelo clube. Ele era só isso. Respeito quem acha o Fábio o melhor, mas eu só acho que ele é o que mais atuou. Pra mim, Dida é o maior e melhor goleiro da história do Cruzeiro. Opinião do nosso ouvinte aqui, o Rapel Rocha, conosco. E também aqui o nosso ouvinte, final do telefone 3019, é o Magno Luneng. Ele fala o seguinte: boa noite, turma. Olha, se o Fábio não ficar, eu simplesmente não torço mais pra esse time. Deixo as vaidades de lado e vou ser racional. Pronto, falei. Tá a opinião do nosso ídolo, ouvinte, né, aqui, o Magno. Eu tava falando aqui sobre isso. É um ídolo, é um jogador histórico do clube. Para você imaginar que o Fábio tá quase completando 1000 jogos. É muita coisa, velho. 1000 jogos. Bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Ele tava naquele elenco lá da Copa do Brasil de 2000, mas não participou. Enfim. Foi um jogador decisivo em várias situações, salvou o Cruzeiro de muitas enrascadas, inclusive, né, tempos ruins aí da Série B, ele salvou também, viu? Verdade, bem lembrado. Então, enfim, eu acho que assim, os ídolos têm que ser muito respeitados, Rafa. Muito respeitados, muito acarinhados pelos clubes, né? E às vezes nem os clubes não tratam os ídolos com o devido respeito. Não tô falando que é esse caso não, tá? O Fábio é um ídolo e ele é muito respeitado pelo torcedor do Cruzeiro. Pra gente finalizar o assunto, Fábio é o maior ou não goleiro da história do Cruzeiro? Giovanni Vitor, ele tá falando aqui, Fábio é o maior e fez muito mais que o Dida, tá? E a opinião do nosso ouvinte, o Giovanni Vitor. Tem também o nosso ouvinte aqui, o Bruno do Tirol.
Boa noite, Rafa. O Fábio, monstro sagrado. Se ele sair, eu desisto também. Tá aí o nosso ouvinte direto do Tirol. Olha pra você ver, Rafa. Olha o vespeiro que é. A gente tá recebendo manifestações aqui de torcedores que, né, assim, deixa de torcer, não quero saber. Vou abrir mão, vou desistir. Seria o último ano do Fábio, certo? Certo. Esse é o ano que ele vai encerrar a carreira. Bom, não queria imaginar e nem imagino o Fábio fora do Cruzeiro nesse ano, sinceramente. Vou ficar muito surpreso. Pois é, vamos aguardar então a situação do goleiro Fábio também. Fred J, o nosso WhatsApp durante os recados dos nossos companheiros não para de bombar, 988-100-917. Mas pipocou aqui de... Bom, tem opiniões que não param. O Márcio Antônio Guimarães diz que se sair, larga o Cruzeiro depois de 50 anos. O Fábio é patrimônio da torcida. Olha pra você ver. Tem gente aqui também que tá criticando. Esses caras que dizem que o Fábio, que não vão deixar de torcer pro Cruzeiro, aí não. Cruzeiro, né? Vai torcer pro Fábio Futebol Clube. É o Alex Joaquim de Felício. Cara, tem tantas e tantas mensagens. Tem aqui Fábio, assim, o maior goleiro da história do Cruzeiro. Cara, lembrando que o Fábio, ele está em negociação. A negociação com a diretoria continua normalmente. Darcy Santos de Patinga, tivemos grandes goleiros, mas na minha opinião o Fábio é o melhor. Olha, nós falamos até aqui dele, Rafa, o Magno, né? Ele falou que realmente o Fábio é o melhor ao lado do Raul. Dida é ingrato. Aí tem a turma que vai lembrar aquilo que eu citei aqui, daquela saída dele, né? Teve muitas situações que envolveram o Dida também. Foi xingado pela torcida, inclusive, né? Olha, tem aqui o Carlos de Joatuba. O Fábio pega muito, é vencedor, mas recebeu bem pra isso. Basta ver quanto o Cruzeiro deve pra ele, mas ainda assim não é maior que o Cruzeiro. Se não adequar um abraço pra ele. Será que é um abraço mesmo? É uma linha muito tênue, né, Fred J? É um vespeiro, realmente é um vespeiro. Gente, se a gente for responder todo mundo aqui, nós vamos estender esse debate até amanhã. Pra gente finalizar esse primeiro bloco, mensagem do Guilherme Ferreira, tá falando o seguinte: o Cruzeiro, hoje em dia, é Fábio mais 10. Mensagem do Guilherme aqui. Pois é. E tem gente aqui também cravando que não sai. O Fábio não sai. O Davidson Diniz fala que tem certeza que ele não sai, mas que o Cruzeiro é maior do que qualquer jogador. Torcedor que abandona o time por causa de jogador não merece usar a camisa. Então, enfim, tem assuntos aqui não faltam, Rafa. Certamente não. Do Cruzeiro, a gente tem pra finalizar o que aí, Fred J? Alguma novidade sobre a Raposa neste momento? O debate, eu sei que o debate segue tá quente. Quente aqui no nosso WhatsApp, né, velho? O debate tá quente, bem quente. Olha, Rafa, na verdade, a gente tá esperando ver o que vai desenrolar. O assunto Fábio tomou conta, foi muito mais destaque de quem chegou, né? Na verdade, quais são as novidades que tiveram? O Pesolano, né? Que falou ao canal do Cruzeiro que a recepção foi muito boa. Aquela conversa protocolar, né? Vamos fazer uma família forte fora de campo, ter um time forte. Vamos ver o que o Pesolano tem pra mostrar. Pegou um abacaxi. Sem dúvida, né, Rafa? Sem dúvida. Então, quem que se apresentou? O Maicon, dos novidades. Maicon, Felipe Machado, Pedro Castro, João Paulo e o atacante Edu. Quem foi contratado hoje? Matheus Silva e o Vagninho. E o Sidney, que foi uma surpresa, que chegou a ter dado como encerrada a situação dele, se apresentou, ele não se pronunciou ainda, mas ele está na lista divulgada pelo clube. E o Maicon é um jogador que volta ao clube, né? Ele foi campeão, nós estamos na época de Copa São Paulo, ele foi campeão da Copa São Paulo pelo Cruzeiro, depois rodou Portugal, foi para Turquia,
um jogador de 33 anos que em forma pode ser muito útil, Rafa. A gente vai acompanhando essas novidades que podem acontecer. Agora, eu realmente torço muito para um acerto bacana entre Fábio e Cruzeiro. O Fábio merece ter essa temporada e finalizar essa passagem pelo Cruzeiro, chegar aos 1000 jogos. É um jogador importante nesse período de transição, Rafa. Certamente. E quem sabe, né, ajudar o Cruzeiro a voltar para a primeira divisão. O Fábio pode ser aí um dos protagonistas desse acesso do Cruzeiro que a torcida tanto espera já há algum tempo.